Todos acham que sabem como Lincoln morreu. John Wilkes Booth atirou no presidente, fugiu e foi morto 12 dias depois em uma fazenda na Virgínia. Mas os próprios testes forenses do FBI descobriram que no diário de Booth está faltando 86 páginas cheias de nomes, pagamentos e segredos. O assassinato de Lincoln não foi obra de um único extremista. Foi uma conspiração para tomar o controle da América e funcionou. As evidências revelam aliados secretos, encobrimentos estranhos e por que a verdade foi enterrada por mais de um século. Esta não é a história de como John Wilkes Booth morreu, esta é a história de como ele escapou e quem o ajudou a fazer isso. No começo de 1865, a Guerra Civil já estava em seu 4º ano. Os confederados perdiam, mas resistiam, e as baixas da União aumentavam. Nesse período, John Wilkes Booth era um dos atores mais famosos da América, conhecido por suas performances emocionantes e aparência marcante. Cabelos e olhos excepcionalmente escuros. Magro, atlético, foi o primeiro famoso registrado a ter as roupas rasgadas por fãs apaixonados. Estou muito grata, senhor. O prazer é todo meu. Booth era obcecado por Júlio César de Shakespeare, uma peça que ele encenou com seus irmãos. Ele via Lincoln como um tirano, como César. Booth, de Maryland, estado escravista, se identificava como sulista e, com a guerra, virou espião confederado. Como celebridade de primeira linha, ele circulava livremente na alta sociedade e socializava com empresários, políticos e pessoas influentes. Ele enviava segredos aos confederados por meio de um funcionário, com acesso à correspondência privada de Lincoln. Booth viu o plano do presidente para depois da guerra, e isso o horrorizou. Os líderes confederados seriam julgados por traição, suas terras seriam dadas aos ex-escravizados, que também teriam o direito de votar. Tudo pelo que o Sul lutou seria apagado da história. Ele precisava agir. He had to act. Booth teve uma ideia ousada: sequestrar Lincoln. Se o Norte quisesse seu presidente vivo, teria que libertar todos os prisioneiros confederados e oferecer melhores condições ao Sul. Booth reuniu uma equipe e, após meses de planejamento, eles estavam prontos. Então, pouco antes do plano entrar em ação, o general Robert E. Lee se rendeu em Appomattox. Booth ficou arrasado, a guerra havia acabado e agora o plano de sequestro era inútil. Then Booth had a stroke of luck. Então, Booth teve sorte ao saber que o presidente assistiria a uma peça no Teatro Ford, em Washington, D.C., onde já havia se apresentado várias vezes. Ele sabia onde o presidente se sentaria, porque Lincoln já tinha visto uma peça de Booth lá. Então, Booth teve uma nova ideia: matar o presidente durante a apresentação. The play. Ele sabia que podia circular pelo teatro sem suspeitas. Entrar não era problema, sair era. Mas John Wilkes Booth tinha amigos influentes que queriam Lincoln morto tanto quanto ele, e eles o ajudariam a escapar. Os contatos dele não eram espiões confederados no Sul, mas estavam em Washington, no próprio gabinete de Lincoln. O segundo discurso de posse de Abraham Lincoln foi sobre unidade. Ele chamou a escravidão de pecado, mas evitou culpar o Sul. Ele disse de forma famosa: sem maldade com ninguém e caridade para todos. Lincoln queria perdoar a maioria dos sulistas e devolver os direitos aos estados, mas sem escravidão. O plano não foi bem recebido por todos. Assim como Júlio César, Abraham Lincoln estava cercado de inimigos. De um lado, os democratas defendiam um retorno rápido ao status quo, o perdão à maioria dos sulistas, e a maioria dos democratas votou contra a libertação dos escravos. Do outro lado, os republicanos radicais defendiam a libertação de todos os escravos e que eles recebessem as terras confiscadas na guerra. Eles queriam controle militar federal nos estados do Sul e punição severa. Os republicanos radicais estavam no Congresso e também no gabinete de Lincoln. O secretário de guerra, Edwin Stanton, era o homem mais poderoso da América depois de Lincoln. Ele controlava as forças armadas e todas as agências federais de aplicação da lei, mas não conseguia controlar o presidente Lincoln. Stanton acreditava que mostrar misericórdia ao Sul era uma traição a tudo, pelo que os soldados da União morreram. Lincoln não cedia,
mas o vice-presidente Andrew Johnson cederia. Sua lealdade era flexível. Stanton podia controlá-lo e se tornar o verdadeiro poder em Washington. Usando sua rede de inteligência, Stanton contatou John Wilkes Booth e forneceu o necessário para sequestrar Lincoln. Com Lincoln fora do caminho, o Congresso o destituiria, Johnson assumiria e Stanton controlaria o governo. Se o público soubesse de um golpe, isso dividiria o país. Mas se Lincoln fosse sequestrado por um terrorista confederado, o país se uniria em torno de Johnson, essencialmente em torno de Stanton. Booth era a escolha perfeita. Ele era rico, famoso e um crítico ferrenho de Lincoln. O país inteiro acreditaria nisso. Booth concordou. Stanton deu a ele a agenda de Lincoln, detalhes de segurança, financiamento, mapas das rotas de fuga, tudo o que ele precisava. A guerra terminou, o sequestro não deu certo, Stanton buscava outra solução quando soube que Booth mataria Lincoln. Isso ocorreria em público, durante uma peça num teatro de Washington. Agora, Stanton tinha uma decisão a tomar: avisar Lincoln e salvar sua vida, ou deixar Booth seguir com o plano? Stanton fez sua escolha. Ele garantiu que o assassinato fosse bem sucedido. Removeu as escoltas militares e deixou rotas de fuga abertas. O general Ulysses S. Grant deveria acompanhar Lincoln ao teatro. Stanton lhe deu ordens diferentes. Lincoln pediu que o major Thomas T. Eckert fosse seu guarda-costas, mas Stanton disse que ele era necessário em outro lugar. Ele deixou Lincoln desprotegido. Quanto mais Stanton pensava no plano, mais ele gostava dele. Era limpo e dramático, era perfeito. Mas à medida que o plano para matar Lincoln se desenrolava, as coisas dariam muito, muito errado. Ele liberta nossos escravos para que lutem contra nós. Juro que enlouqueceu. Sabe o que fará depois? Vai trazer seus carpetbaggers, homens do norte de casacos limpos e mãos sujas, comprando o que restou por trocados. Não lutei para viver sob o jugo dos Yankees. Não se pode permitir que Lincoln continue. Isso é tirania. Se Lincoln não vai ouvir a razão, devemos levar as nossas queixas ao Congresso. Isso não é mais apenas sobre política, senhor. É sobre o futuro da República. Temos que agir contra ele agora, enquanto ainda podemos. O que você quer que façamos? A guerra está perdida. A Confederação virou cinzas. O que resta além da sobrevivência? Às vezes, sobreviver é covardia. Às vezes, a história exige sangue para equilibrar a balança. Você fala de traição. Eu falo de patriotismo. Cuidado, John. Espiões da União estão por toda parte. Esses lobos têm ouvidos. Ah, deixe que ouçam. A história também escuta. Não vou ficar parado enquanto Lincoln se coroa o imperador de uma nação mutilada. Você é um ator, não um soldado. Não tente ser herói na tragédia errada. Toda peça precisa do seu vilão. A história vai decidir qual deles eu sou. Em 14 de abril de 1865, Washington, D.C. celebrava. Robert E. Lee se rendeu em Appomattox 5 dias antes. A Guerra Civil tinha acabado, mas algo estava deixando Lincoln inquieto. Na reunião do gabinete, ele falou de um sonho recorrente sobre um presidente assassinado com um tiro na parte de trás da cabeça. O secretário de guerra, Edwin Stanton, ouviu, mas não disse nada. O presidente Lincoln e sua esposa, Mary Todd, escolheram comemorar assistindo a peça Our American Cousin, no Teatro Ford naquela noite. O plano de Booth entrou em ação. Naquela manhã, ele fez um buraco na porta do camarote presidencial do teatro para saber quando agir. À noite, o presidente e a primeira-dama sentaram-se do lado de fora da porta. O guarda-costas de Lincoln foi trocado por John Parker, conhecido por embriaguez e dormir no serviço, nomeado por Edwin Stanton. Assim que a peça começou, Parker saiu para o bar. Só restou do lado de fora Charles Forbes, criado de Lincoln, que não era guarda-costas. Ballet. Forbes wasn't a bodyguard. O trabalho dele era fazer recados e planejar viagens. Então, quando Booth se aproximou do camarote presidencial, Forbes o deixou passar, achando que era apenas mais uma celebridade indo ver o presidente.
Dentro, Booth colocou um pedaço de madeira atrás da porta e quebrou a fechadura. Agora, só precisava esperar o momento certo, que viria no terceiro ato, durante a maior risada da noite. A frase, "seu velho trapaceiro", ele sempre sabia quando ela era dita. Às 10h15 da noite, o público explodiu em risadas. Booth deu um passo à frente e levantou sua pistola. Assim sempre aos tiranos. Um tiro, perdido no rugido de 1.500 pessoas rindo. O presidente Lincoln tombou em sua cadeira, Booth pulou do camarote para o palco. O público inicialmente não reagiu, pensando que era parte do espetáculo. Então, Booth levantou sua faca e gritou: "Sic semper tyrannis", assim sempre aos tiranos, a frase que Brutus disse quando esfaqueou Júlio César. Também é o lema do estado da Virgínia. Booth se virou para correr e sentiu uma dor na perna esquerda. Quebrou o tornozelo, mas a adrenalina o levou até a porta dos fundos onde um cavalo o aguardava. Em menos de uma hora, Edwin Stanton assumiu o controle. Ele fechou todas as pontes que saíam de Washington, exceto uma, a que Booth usou para escapar. Tudo ocorreu como planejado. Lincoln estava morto e Stanton assumiria a investigação. Restava apenas um último problema para Stanton: John Wilkes Booth. Horas após o assassinato de Lincoln, o secretário de guerra Edwin Stanton iniciou a maior caçada humana da história americana. Todas as pontes de Washington foram fechadas, estradas bloqueadas e fazendas revistadas. A recompensa por John Wilkes Booth e seus cúmplices era alta: $100 mil, quase 2 milhões atualmente. As autoridades o queriam vivo, mas Edwin Stanton o preferia morto. Booth se juntou a outro conspirador, David Harold. Juntos, eles escaparam do cerco da União e seguiram em direção à Virgínia. Eles pararam primeiro na fazenda do Dr. Samuel Mudd, no sul de Maryland, onde Mudd tratou a fratura na perna de Booth e ofereceu descanso. Pela manhã, a notícia do assassinato já havia se espalhado. Mudd, ao notar o perigo, os fez partir. David Harold os guiou mais fundo no território confederado. Eles se moviam à noite e se escondiam nos pântanos de dia, recebendo comida e jornais de agentes confederados. 6 dias depois, cruzaram o rio Potomac para a Virgínia, acreditando que estariam seguros lá. A confederação havia acabado, mas a simpatia confederada permanecia forte. Eles conseguiram abrigo, comida e cavalos com fazendeiros locais que ainda odiavam a União. Porém, a caçada se aproximava. Em 24 de abril, Booth e Harold chegaram à fazenda Garrett, perto de Port Royal, Virgínia. Richard Garrett, fazendeiro de tabaco, ofereceu abrigo, pensando que eram soldados confederados retornando da guerra. Por 2 dias, Booth descansou e brincou com as crianças de Garrett. Sua perna melhorava e comentou sobre ir ao México ou pro oeste. O futuro parecia possível, mas na noite de 25 de abril, tudo mudou. 26 soldados da 16ª Cavalaria de Nova York cercaram o celeiro. Ordenaram que os homens se rendessem ou colocariam fogo no prédio. David Harold se rendeu na hora. Ele saiu do celeiro de mãos levantadas, gritando: "Não atirem, sou David Harold." Mas Booth recusou-se a se render. Quando as chamas aumentaram, um soldado viu uma figura se movendo dentro, segurando um rifle. O soldado atirou no homem no pescoço, rompendo sua medula espinhal. Ele não podia se mover, mas ainda respirava com dificuldade. Os soldados tiraram Booth do celeiro. Ele sussurrou: "Diga à mãe que morro pelo meu país." Ao amanhecer, John Wilkes Booth estava morto, a justiça havia sido feita, o caso estava encerrado e a América finalmente podia seguir em frente. Mas John Wilkes Booth tinha um segredo. No auge da carreira, John Wilkes Booth era um dos artistas mais bem pagos do mundo, recebendo cerca de $500 mil por ano em valores atuais. Sua carreira dependia da imagem de solteiro, mas em 1859, Booth se casou secretamente com a atriz Isola Martha Mills. Em menos de 1 ano, Isola teve a filha deles, Ogarita. Booth a sustentava secretamente.
O acordo funcionou até o assassinato, e após as notícias da morte de Booth, John Stevenson pediu Isola em casamento. Ele a amava há anos, mas ela recusou. Ela sussurrou que ainda era casada. Booth estava vivo, escondido em São Francisco com outra identidade. Ela o encontraria lá em algumas semanas. Do outro lado do país, John Byron Wilkes recebeu um passaporte britânico. Ele e a esposa embarcaram no Indian Queen, navio que furava o bloqueio na Guerra Civil. John e Isola navegaram para a Índia, mas Isola não conseguiu ficar. O calor, a cultura desconhecida, o isolamento. Grávida de novo e sem se ver criando um filho na Índia, ela voltou aos Estados Unidos. Sem notícias de Booth por meses, John Stevenson pediu Isola em casamento outra vez. Desta vez, ela aceitou. Precisava de estabilidade para o filho que esperava. Stevenson disse que assumiria a criança como sua. Pouco tempo depois, Isola deu à luz seu filho, Harry Jerome Stevenson. De volta a Bombaim, John Wilkes Booth escreveu seu testamento. Ele assinou John Byron Wilkes e enviou aos Estados Unidos. O testamento era detalhado, deixando dinheiro e propriedades para sua esposa, Isola, sua filha e seu filho, Ogarita e Harry Jerome Stevenson. Ele nomeou Sarah Scott e Mary Louise Turner como filhas de outros relacionamentos. Deixou dinheiro para o seu criado Henry Johnson e sua esposa Sarah, que cuidava das crianças. A notícia do testamento se espalhou, e Ulysses S. Grant ordenou investigar para achar os herdeiros. A herança de John Wilkes Booth foi distribuída conforme o testamento, mas Grant nunca deixou isso de lado. Como John Byron Wilkes poderia conhecer detalhes secretos da vida de Booth, como amantes, filhos e finanças, que só o próprio Booth saberia. That only Booth would know. Além do testamento, Grant não tinha provas reais e teve que desistir. Assim, a versão oficial, John Wilkes Booth morreu na fazenda de Garrett em 1865. Mas no verão de 1872, alguém viu um fantasma em um saloon empoeirado no Texas, e esse fantasma estava servindo uísque e recitando Shakespeare. O homem atrás do balcão era John St. Helen. Altura média, magro, cabelo escuro com grisalho nas têmporas, citava Shakespeare de memória. Quando achava que ninguém via, praticava sacar uma pistola do casaco. St. Helen apareceu na cidade na primavera de 72. Ele disse que era do leste, mas não falava muito sobre seu passado. Isso agradava a todos. O Texas, em 1872, estava cheio de homens fugindo de alguma coisa. Depois de alguns uísques, John St. Helen recitava solilóquios inteiros de Shakespeare. Foi numa dessas apresentações que Finis Bates entrou no bar pela primeira vez. Bates era um jovem advogado de Memphis, inteligente, ambicioso, sociável, do tipo que comprava bebidas para estranhos interessantes e ouvia suas histórias. St. Helen e Bates se deram bem imediatamente. O barman era culto, articulado e tinha opiniões sobre tudo, de política a poesia. Após o bar fechar, passaram horas juntos com uísque e histórias. Bates falava, enquanto St. Helen quase só ouvia. Eles falaram sobre a guerra e o futuro do país. St. Helen nunca mencionou seu passado. No inverno, St. Helen teve pneumonia. Passou dias com febre alta, entre momentos de lucidez e inconsciência. Bates permaneceu ao seu lado, certo de que o amigo morreria. Na terceira noite, St. Helen puxou o pulso de Bates, aproximando-o. Apesar da febre alta, seus olhos estavam brilhantes e focados. Finis, preciso te contar algo antes que seja tarde demais. Eu não sou quem você pensa que eu sou. Meu nome verdadeiro é John Wilkes Booth. Bates achou que John estava delirando, mas ele não parava. Contou tudo para Bates. A conspiração, a fuga, os anos escondido. Descreveu detalhes que só Booth saberia. A disposição do Teatro Ford, a sensação do palco de madeira sob os pés, o som que Lincoln fez ao ser atingido. Bates ficou atônito. Ou seu amigo estava tendo o delírio febril mais elaborado da história, ou ele era o homem mais procurado da América. Pela manhã, a febre havia passado, e John St. Helen iria sobreviver, e foi aí que o pânico começou. Ele falou demais. O que foi que eu fiz? 3 dias depois, ele havia desaparecido. Tudo o que restou de John St. Helen
foi um quarto vazio e o avental de bartender pendurado num gancho. John Wilkes Booth havia desaparecido mais uma vez. Bates não contou a ninguém sobre a confissão de John, mas seguia se perguntando: seria John St. Helen realmente John Wilkes Booth? Ou apenas o delírio de um homem doente? Bem, em 1903, um pintor em Oklahoma cometeu suicídio. Quando vasculharam os pertences do homem, encontraram uma nota escrita à mão. Dizia: se algo acontecer com ele, procurem o advogado Finis Bates. O telegrama chegou a Bates 3 dias depois. Após 26 anos de perguntas, ele finalmente teria uma resposta. Ao chegar à funerária, Bates tremia. O agente funerário o levou a uma sala nos fundos, onde um corpo jazia sobre a mesa. Disseram-lhe que era David E. George. Bates puxou o lençol e ficou olhando por um longo momento. O homem na mesa estava mais velho e mais magro, mas era inconfundível. Era John, usando o nome David E. David E. George estava morando lá há vários anos, trabalhando como pintor. Ele era quieto, reservado. Era alguém facilmente esquecível, mas tinha segredos. David E. George bebia demais, falava sozinho. Tarde da noite, os vizinhos na pensão o ouviam recitando Shakespeare. A senhora Harper contou que David George agia de forma estranha há semanas, nervoso e paranoico, dizendo que estavam atrás dele. Ela supunha que eram cobradores. No dia 13 de janeiro de 1903, David comprou uma garrafa de estricnina na farmácia. Ele disse ao balconista que tinha um problema com ratos. Naquela noite, ele bebeu o veneno. Ele viveu bastante para chamar um pastor, que o encontrou se contorcendo na cama com espuma na boca. O pastor segurou sua mão enquanto David confessava. Ele sussurrou que era John Wilkes Booth, o homem que matou Abraham Lincoln. Ele implorou pelo perdão de Deus e então se foi. Dentre os pertences de David, havia recortes de jornal sobre o assassinato de Lincoln e a caçada a Booth, com páginas amareladas guardadas por décadas. Bates estava convencido. Era John Wilkes Booth. Ele pediu às autoridades locais que preservassem o corpo dele. Se fosse mesmo Booth, esse seria o cadáver mais importante da história americana. O corpo foi embalsamado e exibido. Por meses, multidões formavam filas para ver os restos preservados de David E. George, também chamado John St. Helen ou John Wilkes Booth. A múmia viajou pelo país, apareceu em feiras itinerantes, feiras estaduais e museus locais. Médicos examinaram o corpo e encontraram detalhes intrigantes. O cadáver tinha a perna esquerda quebrada e o polegar direito deformado, assim como Booth. Também havia uma cicatriz na nuca, no mesmo local de uma que Booth possuía após remoção de tumor. A múmia acabou desaparecendo num depósito, e depois virou lenda, mas a história continuou. John Wilkes Booth viveu por 38 anos depois de supostamente morrer na fazenda de Garrett. Então, como Booth saiu daquele celeiro em chamas? Bem, ele não saiu. O homem que foi baleado na fazenda de Garrett era outra pessoa. Naquela noite, soldados da União cercaram a fazenda de Garrett com ordem de capturar Booth vivo. O secretário de guerra Edwin Stanton afirmou que a recompensa seria paga, mesmo se Booth fosse achado morto. Após sua morte, os militares exigiram autópsia. O corpo foi enrolado num cobertor de cavalo e levado de carroça a um navio a vapor, depois a um rebocador do governo e, por fim, ao USS Montauk, no arsenal da Marinha de Washington. A identificação foi apressada, altamente controlada e profundamente suspeita. O cirurgião-geral, Joseph K. Barnes, realizou a autópsia. Uma fotografia foi tirada do corpo, mas nunca foi divulgada ao público. Essa provavelmente foi a autópsia mais importante da história dos Estados Unidos até então, mas a foto foi perdida ou suprimida. O Dr. Barnes permitiu que 3 civis subissem a bordo. Nenhum dos 3 conhecia Booth pessoalmente. Booth tinha amigos por toda Washington, atores, políticos, socialites. Barnes não chamou nenhum deles. Ele chamou o Dr. John Frederick May. May removeu o tumor do pescoço de Booth anos atrás e foi chamado para examinar a cicatriz. May examinou o corpo e hesitou. Em suas memórias, escreveu que não o reconheceu como Booth e não tinha certeza sobre a cicatriz.
Ele notou que o corpo tinha lesão na perna direita, mas Booth fraturou a esquerda. Talvez as testemunhas tenham se confundido, mas a lesão no cadáver era antiga. A de Booth não era, certo? Ele quebrou a perna menos de 2 semanas antes, e mesmo protestando, o Dr. May foi pressionado a assinar que era John Wilkes Booth. Outras testemunhas levantaram dúvidas. O homem tinha proporções e estrutura óssea erradas. O corpo foi enterrado às pressas e em segredo sob o piso de uma prisão militar. A família de Booth pediu para ver os restos, mas foi negado. Se não era John Wilkes Booth, quem os soldados tiraram daquele celeiro? Eles perguntaram a David Harold, que respondeu: David Harold saiu do celeiro de tabaco com as mãos erguidas. Primeiro disse, não atirem. Depois afirmou, aquele não é o Booth lá dentro. Então Harold disse o nome do homem, James William Boyd. Os soldados o ignoraram. Boyd, ex-soldado confederado, tinha porte e compleição iguais aos de Booth, além das mesmas iniciais. Harold afirmou que Booth estava um dia à frente deles em Harper's Ferry. O plano era alcançá-lo, e Boyd o ajudaria a atravessar o Potomac de barco. Mas Boyd era um agente duplo. Stanton o havia acabado de libertar da prisão por um motivo. Eles tinham um acordo que permitia a Booth fugir para a Índia com sua esposa. Boyd assumiria a culpa, então Boyd e Booth trocaram de casacos. Mas Booth esqueceu de pegar seu diário, que revelava tudo. Nomes, encontros, pagamentos, tudo levando de volta a Edwin Stanton. Ao receber o diário, Stanton destruiu todas as provas e criou a versão oficial que os americanos acreditaram por 150 anos. John Wilkes Booth deixou a fazenda de Garrett a pé. Ele navegou para a Índia como John Byron Wilkes, voltou para a América como John St. Helen e morreu em Oklahoma como David E. George. 3 vértebras foram retiradas durante a autópsia. Um teste de DNA poderia confirmar ou negar que eram de Booth, mas não foi autorizado. O corpo dele estaria enterrado no jazigo da família Booth, em Baltimore. Agora, pessoas deixam moedas de 1 centavo na suposta lápide de John Wilkes Booth, como se dessem a Lincoln a última palavra. A família pediu a exumação do corpo para testes, mas o pedido foi negado. Ninguém sabe onde ele está enterrado no cemitério. Edwin, seu irmão, não marcou o túmulo temendo vandalismo. John Wilkes Booth tem vários descendentes vivos atualmente, todos do casamento com Isola. A história diz que Booth não teve filhos, mas os descendentes dele acreditam que sim, e para eles são a prova viva disso. Eu sou um grande fã da história americana. Se você leu até aqui, também é, e essa história foi divertida, mas se Booth fugiu, teremos que reescrever a história. Então, ele fugiu? Vamos analisar isso. O Dr. John Frederick May identificou o corpo de Booth. Ele não reconheceu de imediato porque o corpo estava muito decomposto. Ao ver a cicatriz da cirurgia, ele se convenceu de que era Booth, já que foi quem realizou o procedimento. Testemunhas e a perna quebrada confirmaram a identidade. John Wilkes Booth realmente tinha um diário, que foi adulterado, como está documentado, mas ele não o usava como diário pessoal, e sim como agenda. As páginas faltantes podem ter provas incriminatórias, mas é improvável. Mesmo assim, ninguém sabe ao certo. James William Boyd existiu de fato. Capitão confederado e prisioneiro de guerra, foi libertado por autorização do secretário de guerra Edwin Stanton. Isso é verdade, mas isso não era incomum. Boyd tinha 7 filhos, sua esposa havia morrido e eles passariam fome sem ele. Ele pediu libertação humanitária e Stanton concedeu. A ideia de Boyd ser agente duplo vem de Finis Bates. Quem descobriu John St. Helen não era só advogado, mas também empreendedor. Em 1907, 30 anos após seu suposto encontro no Texas, Bates publicou um livro, A Fuga e o Suicídio, de John Wilkes Booth. Sempre tem um livro. Você chegou. Por que está tão quieto? Presidentes mortos só são engraçados na minha carteira. Justo, o livro foi um sucesso e deixou Bates famoso. Mais importante ainda, fez Bates ganhar dinheiro. Bates fez turnês de palestras, levando a múmia e cobrando entrada. O homem alegava que seu amigo confessou ter matado Lincoln e construiu carreira com isso, mas Bates nunca revelou este detalhe.
Especialistas analisaram as amostras de caligrafia atribuídas a John St. Helen e concluíram que não correspondiam à de John Wilkes Booth. Eram pessoas diferentes. A história de Isola veio de um livro de 1937 chamado Este Ato Louco, escrito por Isola Forrester. Forrester afirmava ser filha de Ogarita, neta de Booth e Isola Mills. E há apenas alguns anos, os descendentes de Ogarita e Harry Jerome Stevenson tiveram seu DNA comparado com o DNA confirmado da família Booth. Não houve correspondência. Nenhuma das duas famílias tinha parentesco com John Wilkes Booth. Eu adoro quando o teste de paternidade dá negativo. Booth nunca se casou nem teve filhos, ao menos até onde sabemos. Lembre-se, ele tinha só 26 anos quando matou Lincoln. Se eu fosse uma estrela de cinema de 26 anos com mulheres sempre me agarrando, também seria solteiro. O romance e o testamento de Booth foram fictícios. A maior parte da história vem do livro e filme de 1977. A Conspiração Lincoln, que eram feitos para entretenimento, não pesquisa histórica. Os autores admitiram criar personagens compostos e inventar diálogos para dramatizar a história. Era ficção. Você não faz isso em silêncio? A Conspiração de Lincoln era ficção, mas foi tratada como fato. O livro reciclou alegações desacreditadas de Bates e incluiu outras novas. A teoria do sósia, o acobertamento do governo, as páginas desaparecidas do diário que envolvem Stanton, e falando nele, vamos limpar seu nome. Edwin Stanton era visto como vilão, mas se importava tanto em ajudar os escravos libertos quanto Lincoln. Ele definitivamente achava que Lincoln era muito brando com o Sul, mas ele estava muito mais próximo da ideia de reconstrução de Lincoln do que Andrew Johnson, que se autodenominava racista. A leniência de Johnson em relação ao Sul levou diretamente à era Jim Crow, e essas são feridas que ainda não cicatrizaram. A evidência mais condenatória contra a teoria da fuga não está no que falta, mas no que existe. O registro detalhado, dia a dia, dos movimentos de Butch durante seus 12 dias como fugitivo. Havia várias testemunhas em todas as paradas. Simpatizantes confederados que ajudaram e soldados da União que o perseguiram. Não se pode falsificar esse tipo de evidência. Você não pode. Se dá pra falsificar um pouso na lua, dá pra falsificar isso. Acredito que John Wilkes Booth morreu na fazenda Garrett, mas muitos, inclusive supostos descendentes, acham que ele escapou. Histórias assim nos prendem porque permitem reimaginar o passado. Todos gostam de pensar, e se? E se John Wilkes Booth tivesse escapado? Essa questão é fascinante e divertida. Uma questão interessante é, e se Lincoln não tivesse morrido e cumprido os quase 4 anos restantes de seu segundo mandato? E se Lincoln tivesse supervisionado a reconstrução? E se Andrew Johnson, ex-dono de escravos, não tivesse sido presidente? Lincoln teria permitido a formação da KKKK em 1866? Provavelmente não, mas Johnson permitiu. Johnson vetou quase todos os projetos de lei de direitos civis que recebeu. Ele é o primeiro presidente da história a sofrer impeachment. Ah, na época em que sofrer impeachment como presidente realmente significava alguma coisa? É. Se Lincoln tivesse sobrevivido, suspeito que viveríamos num país muito diferente, melhor, mais justo e unido. E John Wilkes Booth tirou isso de nós, de todos nós, negros e brancos. 150 anos depois, as ações dele ainda são sentidas hoje. Gostei do mistério, mas não vou celebrar esse homem. Ser morto a tiros num celeiro ou mumificado, humilhado e exibido num circo, são finais apropriados para um dos vilões mais desprezíveis da história americana. Só posso dizer uma coisa com certeza sobre essa história. Se existe um inferno, John Wilkes Booth está lá. Obrigado por passar o dia conosco. Sou a Jota e este é o Hacklefish. 6 países Superfile. Esse foi o The Why Files. Se curtiu ou aprendeu algo, por favor, curta, inscreva-se, comente e compartilhe. Sei que repito isso, mas realmente ajuda. E como a maioria dos temas que a gente aborda no canal, o de hoje foi recomendado por vocês, por vários de vocês, e eu fico feliz que vocês recomendaram esse. Enquanto estou gravando isso, não sei como vai ficar. Espero me surpreender. Caso contrário, voltamos para os alienígenas. Se tiver alguma história que você queira ver ou conhecer melhor, acesse thewhyfiles.com/tips. Mande um e-mail pra gente, entre no Discord, envie uma mensagem, faça o que quiser.
Lembre-se, The Why Files também é um podcast. Você pode nos levar com você para onde quiser. 2 vezes por semana, posto análises detalhadas das histórias do canal e também episódios não permitidos, marcados como sem censura. O podcast se chama The Why Files Operation Podcast e está disponível em todas as plataformas. E se você estiver ouvindo numa plataforma de áudio, faz um favor para mim. Clica no curtir, seguir, inscrever-se, todas essas coisas que realmente nos ajudam bastante. Agora, se você precisa de mais The Why Files na sua vida, procure um terapeuta. Tô brincando, dá uma olhada no nosso Discord. Não sei se já chegamos a 100 mil pessoas lá, mas estamos perto. Então, 24 horas por dia, 7 dias por semana tem gente lá discutindo as mesmas coisas estranhas que falamos aqui. É uma ótima comunidade, é realmente acolhedora, é muito divertida e é de graça para participar. E falando em 24 horas por dia, 7 dias por semana, dá uma olhada na nossa transmissão contínua no The Why Files Backstage. O link está aí embaixo. Lá, exibimos os episódios em sequência, com conteúdos surpresa e divertidos entre eles. E o chat ao vivo é ainda mais divertido do que os vídeos. Se você quiser saber o que está acontecendo com o The Why Files a qualquer momento, confira nosso calendário de produção. Está em thewhyfiles.com/cal. Lá divulgamos nossa programação, próximos podcasts, transmissões ao vivo e novidades. Normalmente postamos tudo lá. Agradeço aos apoiadores que viabilizaram este canal. Cada episódio do The Why Files é dedicado aos membros do Patreon. Nada disso seria possível sem vocês. O canal não significa nada sem o apoio da nossa comunidade. E se você quiser apoiar o canal, nos ajudar a continuar e fazer parte dessa comunidade incrível, torne-se um membro no Patreon. É só $3 por mês. Tenha acesso a todo tipo de benefício, como vídeos antecipados sem comerciais, produtos exclusivos disponíveis apenas para membros, além de 2 transmissões ao vivo, privadas toda semana. Só para você. E elas são muito divertidas. Minha webcam está ligada e você conhecerá a equipe. Posso esquecer alguém, mas o Gino está lá. Victoria, Jen, AC, esteve lá essa semana. The Hybrid, Mary Jane e qualquer outra pessoa que eu tenha esquecido. Esses são nossos ótimos moderadores. Você pode ligar a câmera, subir no palco, fazer perguntas, contar piadas, sugerir temas, comentar algo discutido aqui ou falar sobre o que você quiser. Esse é o melhor benefício. Those are the plugs and that's gonna do it. Esses são os recados, e é isso aí. Há quanto tempo estou falando? 2 horas? Esse episódio foi realmente puxado. Espero que você tenha gostado de assistir tanto quanto eu gostei de pesquisar. Até a próxima. Fique seguro, seja gentil e saiba que você é valorizado.